Guten Morgen zusammen. Tudo bom com vocês? Olha, eu tenho que admitir uma coisa. Eu adoro quando vocês me enviam e-mails ou mensagens aqui no canal dizendo que estão apresentando suas designações, dizendo que já receberam a confirmação, dizendo que estão em processo, né? Ou pessoas que estão conhecendo o mormonismo e acabam pesquisando, né? A pessoa começa a pesquisar mais para além do que eles te colocam lá e chega aqui no meu canal e diz, olha, né, você não está mentindo, você não está inventando história, posso confiar no que você está dizendo. Eu estou aqui, eu estou contando a minha história, minha vivência. Esse é o nome do canal, tá bom? E claro, meus pensamentos, minhas elucubrações sobre o assunto, né? Eu guardei isso durante muitos anos e tem me feito um bem enorme, né? Soltar isso, e soltando. Claro que não vai ser um projeto pro resto da vida, evidentemente, porque senão a gente se torna até repetitivo. Mas a gente ainda tem muita coisa para abordar. E eu fico tomado por uma felicidade. Eu me regozijo com uma tamanha felicidade quando vocês me procuram aqui e dizem que decidiram, e estavam até com batismos marcados e voltaram atrás para reconsideraram, repensaram suas decisões, né? Pensaram com mais tranquilidade, porque a pressão para o batismo é muito grande. Eles chegam na tua casa, mansinhos, bonzinhos, eles vão te analisando. Antigamente funcionava assim, não é culpa do missionário, ele está ali porque ele é obrigado a estar ali. Eles vão dizer que não, que ninguém é obrigado a nada, mas é obrigatório. Se ele não for, eu fui criado assim, ir para o campo missionário para os homens é obrigatório, para a mulher é opcional e dura menos tempo, tá? É obrigatório, tá? Se não for, arque com as consequências, eles não vão te colocar numa forca, te prender, não vão te multar, não é isso. Mas não é um homem adequado para casar, não pode ter certos chamados, etc, etc, etc. Olha lá, fulano não foi para a missão, tá vendo? Eles são treinados para isso. Antigamente, há não muito tempo atrás, havia um roteiro a ser seguido, né, das palestras e tudo mais. Hoje eles são instruídos a ouvir a voz do Espírito, né, quando abordarem a pessoa e se deixarem levar. Na verdade, o que isso significa? Analise a pessoa, observe o que ela gosta de ouvir, observe qual a técnica que se encaixa mais com o perfil daquela pessoa e vai entrando, vai invadindo, vai conduzindo lentamente. É isso que eles chamam de inspiração do espírito. Na verdade, isso não tem nada a ver com espírito, que eu nunca vi espírito nenhum, nunca ouvi porcaria nenhuma de espírito. E isso, na verdade, é sensatez, técnica de persuasão, não é? É o que um vendedor faz. Tu entra numa loja e o cara começa a te observar o que ele gosta, né? Como ele se comporta, não é assim? E eu estava lembrando de uma história, e baseado num comentário que vocês fizeram de uma moça, eu esqueci o nome dela, ela disse o seguinte, como foi terrível a missão dela, né? A experiência dela no campo missionário. Eu lembrei, vocês sabem que eu já fui uma pessoa assim, extremamente pobre, né? Não tenho o menor problema com isso, até porque eu venci, né? E me sinto realmente feliz em saber que a gente pode se realizar na vida, né? A minha mãe oferecia mensalmente almoço para os missionários. Olha, a gente não tinha nem para nós. Mas ainda assim, quando eles almoçavam lá, as coisas eram um pouquinho melhores do que o nosso dia a dia, era tudo muito simples, muito precário, né? Minha mãe se esqueceu que ela tinha esse agendamento com os missionários e foi trabalhar. Ficamos a minha irmã e eu em casa. Uma casinha simplória, nossa. Isso lá em Viamão, grande Porto Alegre, né? Um lugar horrível, uma pobreza terrível. Eu quando vou pro sul nem passo por lá, não quero nem ver. A gente fica com os traumas, é engraçado isso, né? E o que aconteceu? A minha mãe esqueceu, ela tinha deixado umas moedinhas, ela compra ovos, faz uma saladinha qualquer, comer com arroz e feijão, foi isso que ela disse, né? E enfim, a gente ia comer, né? Eu comia aquilo sem prazer algum, né? Mas os missionários chegaram e nós ficamos muito envergonhados, minha irmã e eu, nós éramos crianças, não chegamos nem à adolescência naquela época. Eu devia ter 8 anos, minha irmã devia ter 10 ou 11, não éramos nem adolescentes, ficávamos sozinhos. Chegaram aqueles dois homens dentro de casa, já não é muito adequado, muito correto, né? Cara de 19, 20 anos com crianças dentro de casa não tá correto, não tinha ninguém para zelar por nós, minha mãe tinha que trabalhar. Era assim a situação, ali era uma região meio interiorana, meio escondidinha, não tinha perigos nesse sentido, claro que ninguém ia invadir na sua casa porque não ia achar nada, né? Mas enfim, a gente tá falando pela segurança das crianças.
Eles não reclamaram, né? E esperaram a gente correu para fazer o almoço, a gente nem ia fazer o almoço naquela hora, eu fui comprar ovos, fui comprar saladinha, sabe o que eu comprei? E me chamou a atenção que eles comeram de se lambuzar, eles encheram o prato e eu tava com vergonha, né? Porque não tinha nada para oferecer. E eles comeram tudo. Comeram gratos. Eu fiquei muito chocado, sabe? Porque aquelas pessoas estavam na mesma situação que nós. Essa organização rica e poderosa faz isso com essas pessoas que trabalham de graça para eles. Eles exploram tanto essas pessoas que estão trabalhando gratuitamente como nós, pessoas humildes. Foi chocante, aquilo ficou, gente, faz tantos anos, faz mais de 20 anos, né? E me veio assim essa reminiscência, né? Eu gosto quando isso vem à tona porque vai soltando, né? E eu falei, nossa, eles comeram, nem eu tava com tanto apetite. E eles trabalhando, né, dia após dia, numa região complicada, chão de terra batida, quando vinha aquele frio terrível, abaixo de 0 graus, era uma região muito fria. Eu falei, nossa, que coisa, né? Como a igreja é pobre, eu acreditava que a igreja, se a igreja não estava oferecendo nada, porque ela não tinha dinheiro, mas ela nos fazia acreditar, né? Podia, poxa, dar um vale para eles comerem, ajudar, né? Ajudar nós que nós precisávamos de ajuda. Pensa nisso, hein, cara, se tu pretende servir missão. Hoje o Brasil é um país um pouco mais, né, um pouco melhor, digamos assim, do que há 20 anos atrás. Mas cuidado, de repente tu tem um azar de cair num lugar aí terrível do extremo nordeste, do extremo norte, em alguns lugares pobres do sudeste ou do sul, ou em algum país pobre aqui da América do Sul. Cuidado, países com crises políticas, socioeconômicas, cuidado. Claro que se acontecer um acidente contigo lá, se eles puderem te fazer permanecer lá, você vai ficar para se recuperar e continuar. Se você fala que Deus, né, nos livre disso, mas todo mundo vai morrer. Se tu por acaso falecer no campo missionário, era a tua hora, vai morrer santo. Olha o que eles te prometem. Você nem teve a chance de viver, hein? Atendendo a pedidos, nós vamos falar hoje sobre a persuasão coercitiva. Tá? Quem pediu isso foi uma moça, uma guria que entrou no meu canal semana passada, e ela queria que a gente falasse um pouco sobre essa coisa da intoxicação, quais são as técnicas que são usadas. Então, vamos começar a entender isso? Vamos lá. Avaliar o perfil do líder de um grupo ou religião para saber se ele apresenta as características de um líder abusivo é apenas um dos passos para detectar se você está em um culto destrutivo. Existem outros critérios que devemos analisar, pois há uma linha muito tênue entre uma seita abusiva e outras instituições pouco ou nada prejudiciais. Por isso, alguns pesquisadores sobre o tema decidiram criar suas próprias listas para ajudar as pessoas a descobrirem se estão sendo vítimas de abusos psicológicos dentro de seus grupos. Nos estudos sobre seitas e cultos abusivos é comum encontrar termos como controle mental e lavagem cerebral, que são muito associados a táticas severas implementadas por militares na metade do século XX para converter soldados e populações inteiras a determinadas doutrinas ideológicas. Então, durante essas crises políticas, guerras do século XX, aqui ele está se referindo claramente à Segunda Guerra Mundial, eram usadas técnicas mesmo de lavagem cerebral, de controle mental. Mas aí envolve violência física, envolve tortura, né, envolve ameaça, né, e claro que as pessoas pensam, se isso não está acontecendo comigo, então eu sou livre para escolher. E não é bem assim que as coisas funcionam. Para fugir do senso comum, que associa esses termos a técnicas questionáveis, e para fugir de teorias de conspiração, alguns estudiosos preferem usar termos reforma do pensamento e persuasão coercitiva. Então, em vez de a gente falar lavagem cerebral, os pesquisadores que analisam o comportamento de líderes de seita preferem usar as expressões reforma do pensamento e persuasão coercitiva. Esses pesquisadores dividem as táticas de reforma do pensamento em duas gerações. A primeira, que é a época de experimentos militares com uso de drogas, força física e ameaças para quebrar a vontade da vítima e provocar uma mudança em seu sistema de crenças. Minha filhinha está dormindo ali no sofá, a outra não sai do quarto. São velhos conceitos de lavagem cerebral que envolvem toda aquela violência, né? Que até podem levar alguém a fazer coisas contra a sua vontade, mas não provocam exatamente uma mudança no pensamento e crenças de forma muito eficaz. Tu pode obrigar alguém a fazer o que está mandando, mediante o uso da força,
Mas não necessariamente aquela pessoa está mudando de pensamento, ela está mudando de crenças. É isso que a gente está passando aqui. Tem gente que acha, e confunde quando a gente fala de lavagem cerebral, os mormons aqui dizem, não existe, eu sou livre. Coitados, né? A gente está se referindo a uma outra tática. Não é a tática de te obrigar a afogar você num poço, vai, sabe, te dar ondas de eletrochoque. Não, não é isso. Te prender, deixar um mês numa solitária, te deixar sem comida, não é isso que acontece. A gente está falando de quebra de pensamento. E técnicas muito mais sutis e muito mais eficazes. Porque se o cara te obedece sem se opor, achando que ele é feliz, meu amigo, você faz o que você quiser com esse babaca. É assim como eles fazem, eles não hesitam. Olha o que eles fizeram com esses missionários que a gente acabou de conversar, olha o que eles fizeram com a gente. Eu achava que eu estava diante de uma organização extremamente pobre. 100 bilhões de dólares, hein? Oh, coisa boa. Um fundo. Imagina se juntar tudo quanto não tem ali. Ai, cara, dá uma raiva, né, gente? Que raiva que dá ouvir isso. Bom, aqui a gente falou sobre a primeira geração, né, de técnicas. Agora, a segunda geração de técnicas é mais sutil. Não há uso da força ou drogas. E não causa dor física nem qualquer tipo de tortura, como a gente acabou de falar. Trata-se de um condicionamento com reforços positivos, junto a uma série de iniciativas para fazer com que as vítimas tenham uma outra percepção de mundo e de si mesmas, sem notar que estão sendo manipulados. Já ouviu falar disso no mormonismo? A gente já vai trazer para o mormonismo, tá? A gente vai pegar o texto aqui, depois a gente vai começar a correlacionar, tá bom? Para reconhecer os cultos abusivos de forma mais eficaz, é preciso também fazer uma distinção entre persuasão coercitiva e persuasão amigável. Uma persuasão amigável não utiliza de métodos invasivos e não cometem abusos psicológicos extremos para condicionar o comportamento de pessoas. O vendedor pode usar técnicas de persuasão durante um bom tempo para tentar te convencer a comprar seus produtos. Um cristão pode pregar por algumas horas para te convencer da existência de um Deus. São persuasões amigáveis que respeitam algum limite. Aí vai vir um mormon que dizer que é isso que acontece no mormonismo, né? Que te respeitam. Tá bom. Entra lá que você vai ver. Uma persuasão coercitiva é um conjunto de ações violentas, ainda que não haja agressão física. É importante destacar, no entanto, que a persuasão coercitiva sempre virá disfarçada de amigável. Olha como é tênue. Às vezes parece que não, parece que o cara é bonzinho, parece, né? É difícil, gente, tem que ficar atento. Se o cara tá querendo desconstruir as tuas crenças, querendo te levar, cuidado para não ser levado. Por isso é importante você usar de autocritério, seja criterioso. Né? Não saia confiando em tudo que você escuta, vá criando, cuidado com as certezas. A gente vai chegar lá, vocês vão ver que a gente vai ter um desfecho interessante aqui. É aí onde mora a dificuldade que muitas vítimas têm de identificar se estão ou não sob manipulação e controle de seus líderes. Podemos definir persuasão coercitiva resumidamente como método para controlar por meio de aplicação gradual de forças psicológicas, aplicação gradual. É sutil, é lento, ele não vai chegar na tua casa, olha aqui, ó, eu sou o dono da verdade, nós somos a única igreja verdadeira na face da terra, tá vendo esse livro aqui, ele é o único verdadeiro na face da terra. Leia Moroni 10 não sei das quantas e receba aí, se não aceitar vai pro inferno. Não tá preparada, tá com espírito, tá com o homem natural, não tá preparada. Não vão fazer isso. Eles vão chegar na tua casa lentamente, com um sorrisinho debaixo de rosto, todos bonzinhos, preparadinhos, branquinhos, arrumadinhos, tudo certinho. Vão abordar com calma, né? Alguns deles muito bem intencionados, coitados, porque eles também não sabem o que está acontecendo, né? Enfim, mas é tudo lento. Aí você começa na igreja, vem a amiguinha sentada do lado, aquela conversinha chata. Eu fazia isso também, eu chegava lá quando era um jovem, quando era um guri, eu chegava, estava do lado, era amiguinho, era bonzinho, com as melhores intenções, né? Mas depois a pessoa tá lá, a gente larga de uma porque a gente não tem tempo para isso não, né? Não é verdade? Então, como nós estávamos dizendo aqui, método para controlar por meio de aplicação gradual de forças psicológicas, aplicação gradual, provocando mudança comportamental através de aprendizado ou da adoção de uma série de comportamentos para seguir determinada ideologia de maneira subliminar, sem que a vítima perceba. Não acontece no mormonismo? Eles vão te podando, vão te tolhindo, você de repente adota uma série de comportamentos sem se dar conta, se sente mal por não ter, de repente, se cometer algum delito e volta lá, né, se confessa, se torna codependente, não é isso? O objetivo é trazer para os líderes que utilizam esse tipo de programa algum ganho, geralmente financeiro ou político, é o que acontece no mormonismo, né? Ninguém tem um fundo de 100 bilhões de dólares à toa.
Ninguém tem centenas ou milhares de investimentos à toa, né? Inúmeras propriedades, terras, fazendas, empresas, inúmeros portfólios de investimentos, ações. Ninguém tem isso à toa, não é? Da onde saiu isso? Por causa disso, porque eles têm milhares de pessoas, ou alguns milhões, não chega a ser 16 e 7 milhões como eles dizem, é só gente que se batizou lá e se mandou, mas deve ter, digamos, um terço disso, vamos colocar aí 5, 6 milhões de pessoas. Imagino que seja em torno disso. Aqui uma projeção minha, lógico, sem... Vou fazer um vídeo sobre números, né, baseado em dados mesmo, mas aí mais pra frente. Alguns podem simplesmente ter a vontade de controlar pessoas para realizarem seus desejos. Se prestarmos bem atenção nesses critérios, podemos perceber que as seitas abusivas podem atuar das formas mais sutis, como grupos de esquema de pirâmide, grupos de ajuda para dependentes químicos e alcoólicos e o mais comum, grupos religiosos e esotéricos. Mas, atenção, o importante é se ater às características e formas de atuar, e não ao tipo de grupo. Não importa se você está em uma religião estranha ou um esquema de vendas suspeito. O importante é identificar se o líder usa de persuasão amigável ou coercitiva. E aqui ele nos dá uma lista chamada lista de Singer. Margaret Taylor Singer é uma pesquisadora de estudos, uma psicóloga clínica, né, pesquisadora proeminente no estudo da influência negativa de cultos destrutivos. Vamos à lista que ela elaborou. A pessoa não sabe que está sob um programa para alterá-la ou controlá-la. Ao contrário. Ao contrário dos programas militares de lavagem cerebral pouco eficazes ao longo prazo, a persuasão coercitiva mantém os membros alheios ao processo ao qual são submetidos. Perdão. Iniciantes são guiados passo a passo, olha aí, por um processo de mudança de atitudes e comportamentos sem ter consciência do propósito ou das características reais desse procedimento. Uma guria comentou no meu canal, ela tem 14 anos, ela se batizou sozinha no mormonismo. Como que você pega um adolescente que está em formação? Você tem que falar com os pais dele, se os pais autorizam, né? Os pais não deveriam autorizar, porque menor de idade não escolhe por si. Né? Claro, 14 anos já pensa, já tem uma certa noção, mas de qualquer maneira, ela tá sozinha lá dentro. E é claro que vai ser uma doutrinação lenta, gradual, passo a passo, né? Ela não vai nem se dar conta, tá? Assim, as pessoas se comprometem com a seita ou culto sem saber que algo anormal está acontecendo. Submetem-se à estrutura hierárquica e se colocam a serviço do líder. Não nos chamem de Mormon. Somos aconselhados, porque ninguém manda nada. Olha, gente, veja se não tem correlação. Acorda. Somos aconselhados, a igreja não obriga nada. Claro que tá te obrigando. Você pode sair lá fora e não fazer o que eles estão mandando, mas se prepara, você vai perder toda a estrutura que eles te oferecem ali. Eles já te arredaram para lá, já te levaram para lá. Te afastaram do seu ciclo social, de pessoas do mundo, né? Porque o mundo é terrível, é domínio do demônio, não é? Você só vai ter proteção aqui dentro, fique aqui. Então, eles não podem te obrigar aí, é claro, né? Assim, em tese, porque eles te obrigam. Estamos aconselhando, mas você sabe que tem que fazer, porque senão perde amigos, perde a rede de proteção, que não existe, mas a gente pensa que existe, perde o apoio, né? E aí, meu amigo, às vezes é difícil até encontrar um rumo pra gente, né? Engraçado que a gente pode ser, nós podemos ser nossos guias, né? A gente pode aprender e tocar a vida da gente. Quando eu descobri isso foi um alívio, né? Não preciso de guru, gente. Desculpa onde eu estava aqui. Submetem-se à estrutura hierárquica e se colocam a serviço do líder. Este, por sua vez, faz parecer que tudo o que acontece é normal, e essa atmosfera de normalidade é reforçada pelos membros do grupo, que também moldam o comportamento de novos seguidores. Os próprios membros vão te vigiando, vão te moldando, né? Fulano não está se comportando como deveria, já se afastam de ti, né? Item número 2. Controle do tempo e do ambiente físico. Os líderes buscam controlar o contexto social da vítima e seu ambiente físico com uma atenção especial no controle do tempo. As pessoas são encorajadas a se manterem constantemente ocupadas. Carnavalzão aí, hein? Vocês me desculpem, deve ter um barulhinho aí de bloquinho, mas eu moro aqui a 2 quadras do Parque Ibirapuera e os blocos se concentram ali na frente, do Monumento das Bandeiras, do Brecheret. E eu tô ouvindo, eu acho que é a Anitta tava ontem no Rio, mas é provável que ela tenha vindo aqui, que eu tô vendo aquelas músicas dela e tal.
Enfim, pessoal, já deu, né? Que ressaca esse carnaval, nossa senhora. Então a gente está falando aqui, né, sobre o controle do contexto social da vítima em seu ambiente físico. Não frequente baladas, não frequente outras denominações. Cuidado com o fulano que ele é do mundo, ele vai te tentar. Ele não conhece a verdade, ele não tem os teus padrões, então eles realmente controlam o teu contexto de vida, gente. As pessoas são encorajadas a se manterem constantemente ocupadas. Domingo de manhã vem para a igreja, não pode ligar a TV, né? Guarde o domingo. Aí segunda-feira, reunião familiar, em vez de tu estar comendo uma pipoca com teus filhos, ou com tua família, namorado, namorada, tu tá ali lendo o livro dos Mormons, não é nem a Bíblia, é o livro dos Mormons. Acorda de manhã cedo, vai ler o livro de Mormons, rezar, fazer não sei o que, não sei o que. No trabalho, cuidado, mantenha-se distante, que todo mundo ali não tem os teus padrões. Engraçado que eles não precisam te colocar um chip, né, pra isso, pra te monitorar, uma câmera escondida, você vai fazer porque eles estão dentro da tua cabeça, né? Os horários e deveres constantes são alternados, de modo que impeça os membros da seita a se integrarem totalmente nas relações com seu ambiente social. Sabadão, fazer um churrasco com os amigos, jogar uma bola? Não, vem fazer isso na igreja. Tá? Domingão, feriadão, vai viajar, vai sair para pescar, quer, sei lá, fazer uma viagenzinha, vamos fazer, ficar 20 dias na Europa, vamos fazer um mochilão, vamos para a Ásia, né? Vamos para o Peru, vamos para o Nordeste do Brasil, sei lá. Ah, mas a igreja, eu tenho meus chamados na igreja, né? Como é que eu vou fazer? Ai, que situação, mas eu vou tentar. Mas vê se tem uma igreja perto lá pra gente frequentar. Mas na praia aqui tomar um shopping, imagina, que coisa do demônio. Agora, comer chocolate pode, né? Porque mormon adora um chocolate. Se entupir de açúcar, porque por isso que você vê que eles são bem fora do, né? Tem um shape assim, bem... Já reparou que eles estão todos fora de forma? Por causa disso. Não. Com as novas tecnologias, esta tática ganhou ainda mais força, já que os líderes têm novas ferramentas para a comunicação à distância. Assim, esse tipo de controle de tempo se torna mais rígido. Item 3. Sensação de desamparo, medo e dependência. Com essa prática, a seita causa na vítima a perda de autonomia psicológica. Como já vimos anteriormente, o grupo busca isolar novos membros de seus meios sociais. Técnica conhecida como Milo Control, fazendo com que as pessoas só possam manter contatos com membros da seita. Ah, mas eu tenho vários amigos fora. Você deve ter um amiguinho que você de zoio, um vizinho que de vez em quando tu conversa, que de vez em quando vai na tua casa, mas assim, ou ele se integra às tuas crenças, as crenças que o grupo está te impondo, ou você vai se afastar. Pode ter certeza, você vai andar só com as pessoas do grupo. Sabadão tem instituto para ir para os jovens adultos, tem seminário para os guris e para os adolescentes, tem atividade na primária. Quarta-feira é dia de templo, terça-feira é dia de entrevista, quinta-feira é dia de jogar bola na igreja, porque as igrejas mormons são bem estruturadas, eles têm até quadra poliesportiva, muito mal feitas, por sinais, via de regra, tá? Onde nós estamos? Muito bem, isso faz com que se tornem dependentes da seita, principalmente quando a comunidade se localiza em algum lugar remoto. Cada membro serve como um modelo de atitudes e comportamento para os demais, e uma linguagem própria e exclusiva é usada. A linguagem mormon é bem exclusiva, né? Bem exclusiva. Os termos mudam de significado, né? Como é que eles falam? GH, o cara é GH, GH é a glória dos homens. Faz tudo para se mostrar a glória dos homens. Olha isso aqui. Doutrina profunda, não questione isso, que isso é doutrina profunda. Doutrina profunda? Falar sobre uma plaquinha que ninguém nunca viu, doutrina profunda... Olha, quase soltei um palavrão, sabe? Quase soltei um palavrão, gente. Nossa, ia ficar feio. Daí eu vou ter que começar o vídeo todo de novo, porque era um palavrão feio que eu ia soltar agora. Ai, meu Deus. Falou o nome de Deus em vão, não pode. Ai, meu Deus do céu. Como é bom poder falar, meu Deus do céu, né? Nesse processo, a confiança interior da pessoa... Minha filhinha tá ali. Nesse processo, a confiança interior da pessoa se enfraquece. Ela adquire uma nova visão do mundo e passa a acreditar que sua vida anterior era totalmente errada. Né? Agora eu conheci a verdade, agora minha vida recomeça. Agora eu tô do zero. Eu me batizei, entrei na pia batismal, meus pecados ficaram ali, agora eu tô limpa, mas a responsabilidade aumenta, né? Se eu errar, se eu pecar, como é que fica? Né? Cria-se medo e codependência. Item 4. Suprimir antigos comportamentos e atitudes. Se a vítima é convencida de que viveu de forma errada até então, ela será levada a um processo de desintoxicação da vida anterior. Todo e qualquer comportamento associado à identidade social da pessoa é inibido.
Estados de transe induzidos podem ser empregados como a fala monótona e rítmica, cânticos, leituras intermináveis ou longas sessões de oração e meditação. 3 horas numa igreja, né? Agora eles diminuíram para 2 horas, porque viram que as pessoas não aguentam mais. Se eles estão mudando as táticas, gente, é porque a coisa tá feia. Concorda comigo? Se eles estão mudando de comportamento, se eles estão afrouxando regras que eles se recusavam até então, é porque a coisa tá feia. Pode acreditar. Uma nova identidade social é lentamente adotada e o passado da vítima é reformado para ser considerado irrelevante e prejudicial. É preciso um arrependimento, ou seja, uma nova forma de viver contrária à vida anterior. Nossa, na igreja não tem nada disso, né? No mormonismo não tem nada disso. Não, eu tô inventando tudo. Item 5. Novos comportamentos e atitudes. Um sistema de recompensas. Não tem isso no mormonismo. Que é isso, né? Se pagar o dízimo, fazer tudo direitinho, tem recomendação para ir para o templo, o lugar mais sagrado da face da terra. Eu cresci achando que Deus baixava lá, que eles juravam. Eu vasculhava os documentos da minha mãe para ver se eu achava o tal nome do templo dela. Porque eu falei, ela não me contou, porque se ela contasse, ela seria destruída. E isso até os anos 90, início, eles havia você entrava lá e eles diziam assim, se você contar, você terá sua garganta cortada. E todo um ritual de macabro, assim. Aí mudaram. Meados dos anos 90, início dos anos 90, eles mudaram. Mas a minha mãe sempre me disse, se eu te contar, eu vou ser destruída. Nunca me contou, até hoje não contou. Diz que esqueci, pra mim ela tá me enrolando. Não é porque ela largou o mormonismo, mas eu acho que a conversinha fiada dela. Recompensa, se comportar direitinho, vai ter um chamado bonito, vai ser convidado para ir na casa dos amiguinhos da igreja, todo mundo vai querer andar contigo. Aconteceu comigo. Eu era visto como um baluarte da moral. Eu era visto assim. O dia que eu resolvi sair de lá completamente louco, nossa, atravessavam a rua, nem olhavam pra mim, eu falei, dane-se, faz um favor que me fazem, né? Me fez uma missão honrosa. Missão honrosa eu tenho que fazer com a minha vida, não para trabalhar de graça para vocês. Missão honrosa. Será exaltado no último dia. Vai virar Deus. Engraçado que quem queria virar Deus, quem queria o poder de Deus, quem almejou o trono de Deus foi Lúcifer. O anjo, né, segundo se conta, né, segundo se diz, o anjo decaído. Ele queria ser como Deus. E os mormons querem o quê? Ser como Deus. Desculpa. Não é bem assim. Então tá bom. Não tem nada a ver, né, gente? Punições, então, um sistema de recompensas, punições e experiência é aplicado para que a doutrina ideológica do grupo seja ensinada e internalizada. Se alguém questiona o ensino, o grupo fará com que essa pessoa sinta que há algo intrinsecamente maligno no questionamento. Quando eu cruzava uma escritura com outra, eu falava, mas não tá batendo, tá meio contraditório, não tá, sabe, não tá fazendo sentido. Ora, vai orar, aí você se cala. Se você insistir, espírito de discórdia, espírito de apostasia, tenha humildade, vai ler as escrituras, entre em espírito de oração, jejum e jejum. É claro que uma hora de tanto repetição, meu amigo, né? A repetição leva à perfeição, não é isso que Gordon Henrique ensinou? Você acaba internalizando aquilo, não tem outro jeito, né? Isso pode fazer com que a pessoa seja isolada ou até expulsa. O modo de vida é muitas vezes complicado, cheio de paradoxos e contradições, exigindo sacrifícios para aprender a praticar. Para aprender e praticar. Como esse povo se sacrifica, né? Coitados. Coitados. Último item. Um sistema lógico fechado. A gente sabe que a gente está falando do mormonismo, que é uma seita hermética, né? Fechada. Totalmente fechada. É estabelecido um sistema de pensamento lógico simbólico e uma estrutura autoritária que não permite modificações, exceto por determinação do líder. O respeito aos líderes, né? A hierarquia, não é? Não se pode questionar nada, né? É que ele usa assim, um sistema de pensamento lógico simbólico, ou seja, são símbolos, são crenças mesmos, símbolos que eles usam lá dentro, uma linguagem exclusiva deles, tá entendendo? Que pessoas de fora não têm acesso àquilo, não entendem o que eles estão querendo dizer. É inacessível, é isso que ele está dizendo. O grupo terá uma organização hierárquica e piramidal, mesmo que isso não seja muito explícito. Às vezes, cargos para os mais experientes dão forma a uma hierarquia disfarçada de relações horizontais. Mesmo que o grupo diga que está aberto a críticas, qualquer um que criticar será considerado como uma pessoa falha. Tá fraco na fé, irmão. Aí, tá fraco, você tá fraco. Tá muito fraco, vou orar por você. Tô precisando das atividades da igreja, tá bom? O grupo em si nunca está errado, nem as regras, crenças, normas, símbolos e valores que fundamentam o seu funcionamento. O grupo nunca é infalível, é uma doutrina infalível. Os líderes, uma doutrina que se modifica o tempo inteiro, que vai e volta, um Deus que muda de ideia. Não é bem assim.
Não é bem assim, você está entendendo errado, né? A reforma do pensamento é uma das práticas mais nocivas de uma seita, ou culto destrutivo, pois trata-se de abuso psicológico. As vítimas perdem autonomia, seus comportamentos são manipulados e suas crenças moldadas sem que percebam a violência com que isso é feito. Em casos mais graves, perdem identidade para incorporar a identidade coletiva do grupo moldada pelo líder, e perdem também a capacidade de tomarem decisões por conta própria, pois tornam-se altamente dependentes de aprovação da liderança para qualquer ação individual. O sistema de punições da seita faz com que a vítima tenha medo de falhar, e esse medo pode acabar se transformando em uma fobia que a acompanhará mesmo após abandonar o culto. Os efeitos não são permanentes, olha aí, um consolo pra gente, mas são difíceis de se reverter e exigem dedicação. Muitos ex-membros de seitas desmanteladas, cujos líderes são presos ou mortos, continuam até hoje acreditando nas doutrinas ideológicas moldadas em suas mentes através da persuasão coercitiva. Joseph Smith foi preso várias vezes, outros líderes mormons foram presos. O líder da seita mormon fundamentalista, que é um ramo do mormonismo, que eles dizem que não tem nada a ver, Warren Jeffs, mas tem a ver sim, porque Warren Jeffs segue o ensinamento do profeta Joseph Smith, que foi quem inventou a poligamia, que os mormons, brigamitas, esses a que nós estamos nos referindo aqui, adotaram e adotam a doutrina em Convênio 182, e é um princípio do templo. Homens terão muitas mulheres na próxima vida, tá bom? Então, tem correlação? Sim. E são crenças. O Warren Jeffs, ele emite as suas profecias que ele recebe de Deus dentro da cadeia, e aquele grupo todo obedece. Ele é o profeta, tá bom? Mesmo diante da vida desregrada e dos instintos sexuais incontidos de Joseph Smith e dos abusos que ele cometeu com mulheres, negros e adolescentes, não é? E pessoas, né? Homens, inclusive homens, né? No sentido de manipular, os roubos que ele cometeu, as manipulações, as mentiras que ele contou, as pessoas seguem ele até hoje. É sem dúvida um gênio da religião, se for pra gente falar, um gênio da religião. Ele tem milhões de seguidores, vai fazer o quê? Ainda que abandonem essas crenças e a fidelidade ao líder, as punições e humilhações que sofrem por erros cometidos dentro da seita podem permanecer por muito tempo na mente das vítimas após deixar o grupo. Nossa, né? Eles tentam te isolar, né, do seu meio social. É um controle passo a passo, gradual, lento, né? Que coisa, né? Gente, eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou só trazer para vocês aqui. Vou deixar para semana que vem. Eu quero ver se eu subo um videozinho essa semana para vocês, que eu tô devendo mais um vídeo. Eu posso até dar uma continuidade, né? Fazer uma continuação aqui. Mas eu quero ler para vocês rapidamente. São 4 linhas, tá, gente? A fala do meu escritor favorito, Fyodor Dostoiévski, um gênio da literatura mundial. E eu gosto muito da literatura russa, desde Gogol, Gorky e Dostoiévski. E Nabokov, enfim, dentre outros, mas Dostoiévski para mim é imbatível. Eu li várias obras dele, eu tenho uma coleção de obras dele. 2 para você, interessante se tu é estudante de direito ou de qualquer coisa, porque ele também cria personagens com um perfil psicológico muito denso e muito real. Crime e Castigo, que é genial, se arrepia de ler, e Os Irmãos Karamazov. É muito interessante, gente, sério. Eu decidi parar de escrever o dia que eu li Dostoiévski, eu falei, gente, eu vou ser mais um bobalhão com papel e caneta, porque... Né? Porque eu sou escritor qualquer um pode ser. Se eu chegar aqui e escrever 2 palavras, eu sou um escritor, então? Não, tem que ter talento, né? Tem que ter lógica, tem que ter profundidade, tem que ter a capacidade de construir, né? Claro que vai depender da tua abordagem também. Rapidinho o que ele diz sobre as jaulas, sobre as nossas prisões. Isso é um trecho dos Irmãos Karamazov. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso o que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Olha, me arrepiei todinho. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Tem pessoas que têm medo da liberdade, por isso se são aprisionadas facilmente por essas seitas. Não tenha medo de ser livre. Seja você o seu guru, seja você o teu guia. Se precisar de conselho, procure em pessoas que realmente gostem de ti e que você realmente confie. Cuidado com essas organizações, elas são perigosas.
Gostei do vídeo de hoje, gostei mesmo, me inspirou. Bom domingo pra vocês. Nos falamos, espero eu no meio da semana pra eu subir mais um videozinho, tá? Beijo, meus amigos. Bis done. Tchau, tchau.